querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Arícia Gisele. Meu sinal na comunidade surda é esse. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre unidades político-administrativas do Brasil. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Querido aluno, em nossas aulas temos aprendido tanto sobre o Brasil e principalmente sobre Manaus. Lembra quando visualizamos o Brasil no continente sul-americano? Não? Reveja comigo. Olha só o tamanho do nosso país. Dizem que ele possui dimensões continentais. Você sabe o que isso significa? E possui até mesmo o tamanho de um continente inteirinho, cheio de países. Ao longo de nossas aulas, aprendemos que é justamente essa diversidade enorme que faz do Brasil um país com uma diversidade incrível, seja na cultura, na língua, na natureza. E nada mais justo que um país desse tamanhão seja dividido de modo que se possa governá-lo. Você não acha? Essa divisão aconteceu para que todos os lugares do país fossem atendidos de acordo com as suas necessidades mais específicas. Nas aulas anteriores, vimos que em nosso território existem 3 esferas de governo: a federal, a estadual e a municipal. Para que essas 3 esferas fossem estabelecidas da mesma forma, houve aquilo que chamamos de divisão política. O Brasil precisou ser dividido em estados, e assim a esfera de governo estadual poderia atuar. Mas essa divisão política não foi igual a dividir um pedaço de bolo em um aniversário. Não, não. Quando dividimos um pedaço de bolo, ou mesmo o próprio bolo de aniversário, geralmente tentamos fazer uma divisão exata. Se dividimos o pedaço em 2, serão 2 pedaços iguais. Só que na divisão dos estados do Brasil, essa ideia não ocorreu. Antigamente, bem no início da colonização do nosso território, as áreas brasileiras foram divididas em capitanias hereditárias. Essas capitanias abrigavam povoados que se tornaram parecidos culturalmente e os aproximaram. Assim, ao longo dos anos, esses pedaços das capitanias foram se alterando e se transformando nos estados. Parece até que foi rápido, não é? Mas não foi não. Observe comigo o mapa do Brasil ao longo do tempo. Por muitos anos, nosso território foi mudando de tamanho. Acompanharam essas mudanças. A divisão das terras brasileiras, onde elas têm influência das capitanias hereditárias, também teve influência das características das pessoas que ali habitavam e se reconheciam como parte daquele lugar. Atualmente, chegamos à divisão do ano de 1990. São 26 estados brasileiros e um Distrito Federal. No Distrito Federal está localizada a capital do nosso país, Brasília. Em nossas aulas já até vimos como ela foi construída. Você lembra? Dentro de cada estado que existe no nosso país, há diversos municípios, que também são chamados de cidades. Os 26 estados brasileiros são Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal está localizado no estado de Goiás, bem no centro do país. Mas saiba, querido aluno, que além dessa divisão política, divisão do país em estados e municípios, temos também as divisões regionais. Você já ouviu falar? A mais famosa delas são as das 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Devido à sua extensão e diversidade cultural, de relevo, de clima, vegetação e etc., que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
o dividiu nessas 5 grandes regiões. A divisão feita pelo IBGE foi organizada observando as características comuns nos estados: cultura, vegetação, traços físicos, humanos, econômicos e sociais. Cada região é formada por um número de estados. Lembre-se que, ao todo, o país tem 26 estados e um Distrito Federal, onde fica Brasília, capital do país. E que os estados também apresentam divisões menores, chamadas de municípios, que são as cidades. O nosso país pode ser representado pela sigla BR. Vamos conhecer um pouco sobre cada região? Venha comigo! Região Norte é a maior região em extensão territorial, formada por 7 estados: Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Acre, Roraima e Rondônia. A região Norte é banhada por rios e o mais importante deles é o Rio Amazonas, o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Também temos a maior floresta tropical nesta região, a Floresta Amazônica. A maior quantidade de indígenas do país. Mesmo sendo a maior região do país, ela é a segunda região menos povoada, porque tem muitos rios e muita vegetação. Região Nordeste é a maior região em número de estados. São 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. O arquipélago de Fernando de Noronha faz parte da região Nordeste. Pertence ao estado de Pernambuco. A região Nordeste se destaca pelas suas cidades históricas, com monumentos que remontam à época colonial. Os estados que fazem parte da região são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região está dividida nas sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Região Sudeste é formada por 4 estados. É a região que tem mais habitantes e tem uma economia bastante desenvolvida. Os estados que formam a região são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Concentra o maior número de indústrias e comércio. Região Sul é a menor região do país. Os estados que a compõem são Paraná, Santa Catarina. Por ter um clima muito frio, atraiu muitos imigrantes europeus. Por isso, os estados revelam uma forte influência da colonização europeia. Até os dias de hoje, os costumes europeus se fazem presentes nessa região. Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país. É a segunda maior região em extensão. Em 1967, outro tipo de divisão foi posto, dessa vez pelo geógrafo Pedro Pincha Geiger. Essa divisão não significa que as demais não são consideradas. Pelo contrário, é mais uma divisão que contribui na forma de entender o território brasileiro. A divisão elaborada por Pedro Pinchas é chamada de regiões geoeconômicas, e elas dividem o Brasil em 3: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Para realizar essa divisão, Pedro Pinchas considerou os aspectos naturais, históricos, humanos, sociais e econômicos. A região geoeconômica da Amazônia é composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, parte oeste do Maranhão e grande parte do Mato Grosso. Ela é a maior região macroeconômica e abrange cerca de 60% do território nacional. Abriga menos de 10% da população do país, sendo a região menos desenvolvida de todas. Nesse complexo regional, é localizada a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Apresenta má distribuição de renda e falta de acesso à saúde e à educação. Suas cidades de maior destaque são Manaus e Belém. As principais atividades econômicas são agropecuária, extrativismo vegetal, mineração e indústria.
com destaque para a Zona Franca de Manaus. A região geoeconômica do Centro-Sul possui os seguintes estados: pequena parte do sul do Mato Grosso e do sul de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a segunda maior região macroeconômica e abrange cerca de 25% do território nacional. É a região mais urbanizada e populosa de todas, abrigando cerca de 70% da população brasileira. Os principais problemas sociais e econômicos são a má distribuição de renda, altos índices de desemprego, favelização e desigualdade social. As cidades de maior destaque são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Tem principais atividades econômicas: a agropecuária, a mineração. A região geoeconômica do Nordeste é composta pelos seguintes estados: parte leste do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parcela do norte de Minas Gerais. É a menor região macroeconômica e abrange cerca de 15% do território nacional, abrigando 20% da população brasileira. Dos 3 complexos regionais, é o único que está dividido em 4 sub-regiões, devido aos contrastes existentes em cada uma delas. São elas: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Seus problemas sociais e econômicos principais são má distribuição de renda, que gera diversos problemas sociais, tais como a pobreza, o analfabetismo, a favelização e a violência. Suas cidades de maior destaque são Fortaleza, Salvador, Recife e São Luís. As principais atividades econômicas de cada sub-região são: do Meio Norte, agricultura, pecuária e extrativismo vegetal; do Sertão, agricultura e pecuária; do Agreste, agricultura, pecuária e indústria; e da Zona da Mata, agricultura, exploração de petróleo e indústria. Querido aluno, agora que você aprendeu sobre unidades político-administrativas do Brasil, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Antigamente, no início da colonização do nosso território, as áreas brasileiras foram divididas em capitanias hereditárias. Letra B. Nosso território brasileiro nunca mudou de tamanho desde a colonização. Letra C. O Brasil possui 26 estados brasileiros e 1 Distrito Federal. E letra D. Nosso território brasileiro foi mudando de tamanho ao longo do tempo, e os estados acompanharam essas mudanças. Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. Na letra A, a resposta é V de verdadeiro, pois, como vimos na aula de hoje, as capitanias hereditárias existiam na época da colonização e abrigavam diversos povoados.
Naquela época, ainda não existiam os estados. Na letra B, a resposta é F de falso, pois, como vimos, essas capitanias hereditárias foram alterando de tamanho e se transformando ao longo do tempo, e depois elas se tornaram os estados que conhecemos hoje. Na letra C, a resposta é V de verdadeiro. Aprendemos que o nosso país possui uma divisão política que abrange 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica localizada Brasília, a capital do nosso país. Na letra D, a resposta é V de verdadeiro. Aprendemos hoje que o nosso território brasileiro mudou de tamanho ao longo dos anos, e isso afetou o tamanho dos estados, que acompanharam todas essas mudanças. Vamos para a nossa atividade de número 2. Relacione os estados abaixo com suas respectivas regiões. Número 1 para Amazonas, número 2 para São Paulo, número 3 para Ceará e número 4 para Goiás. Abaixo, temos as seguintes regiões: região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste e região Sudeste. Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito? A resposta da atividade 2 é 3, 1, 4 e 2. Hoje, aprendemos um pouco sobre cada região e vimos quais estados fazem parte de cada uma delas. Vamos para a nossa atividade de número 3. Leia as características abaixo e indique a que região geoeconômica cada uma pertence. Letra A. É a segunda maior região macroeconômica e abrange cerca de 25% do território nacional. Letra B. Dos 3 complexos regionais, é um único que está dividido em 4 sub-regiões, devido aos contrastes existentes em cada uma delas. Letra C. Nesse complexo regional está localizada a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. Conforme vimos na aula de hoje, na letra A, a resposta é região geoeconômica do Centro-Sul. Na letra B, a resposta é região geoeconômica do Nordeste. E, na letra C, a resposta é região geoeconômica da Amazônia. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão.
querido aluno! Hoje nossa aula foi incrível! Aprendemos sobre algumas divisões territoriais importantes para compreendermos melhor como o Brasil é organizado e governado. Vimos que o nosso país possui dimensões continentais, ou seja, pequeno ele não é. É um país tão grande que tem o seu tamanho comparado a um continente inteiro. Então, é claro que ele precisou ser dividido para que fosse melhor governado. Essa divisão aconteceu para que todos os lugares do país fossem atendidos de acordo com as suas necessidades mais específicas. Nas aulas anteriores, vimos que em nosso território existem 3 esferas do governo: a federal, a estadual e a municipal. Para que essas 3 esferas fossem estabelecidas da melhor forma, houve aquilo que chamamos de divisão política. O Brasil precisou ser dividido em estados e, assim, a esfera de governo estadual poderia atuar. Vimos que antigamente, no início da colonização do nosso território, as áreas brasileiras foram divididas em capitanias hereditárias. Essas capitanias abrigavam povoados que se tornaram parecidos culturalmente e os aproximaram. Assim, ao longo dos anos, esses pedaços das capitanias foram se alterando e se transformando nos estados. E esse processo não foi tão rápido quanto parece. Por muitos anos, nosso território foi mudando de tamanho e os estados acompanharam essas mudanças. A divisão das terras brasileiras, além de elas terem sofrido influência das capitanias hereditárias, também tiveram influência das características das pessoas que ali habitavam e se reconheciam como parte daquele lugar. Atualmente, chegamos a essa divisão que você viu no mapa. São 26 estados brasileiros e um Distrito Federal. No Distrito Federal está localizada a capital do nosso país, Brasília. Além dessa divisão política, divisão do país em estados e municípios, temos também as divisões regionais, que são 5: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa divisão foi feita pelo IBGE e foi organizada observando as características comuns nos estados: cultura, vegetação, traços físicos, humanos, econômicos, sociais e etc. Em 1967, outro tipo de divisão foi proposto, dessa vez pelo geógrafo Pedro Pincha Geiger. Mas lembre-se, essa divisão não significa que as demais não são consideradas. Pelo contrário, é mais uma divisão que contribui na forma de entender o território brasileiro. A divisão elaborada por Pedro Pinchas é chamada de regiões geoeconômicas e elas dividem o Brasil em 3: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Para realizar essa divisão, Pedro Pinchas considerou os aspectos naturais, históricos, humanos, sociais e econômicos. Diferente da classificação das regiões geoeconômicas, que considera os limites estaduais, a oficial Divisão Regional do Brasil engloba 5 regiões naturais: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Estas são determinadas pelos limites políticos administrativos das unidades da Federação. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei te ensinar sobre unidades político-administrativas do Brasil. Um grande abraço e até a próxima aula! Tchau!